capítulo 2, verso 12. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. O verso 12 diz assim a palavra do Senhor. Você está comigo? Diga amém. Está comigo? Diga amém. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Ou o que isto quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Vamos ler mais uma vez, verso 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós abrimos a Tua palavra e nós te pedimos, Senhor, por favor, não nos permita passar por aquela porta sem que o Senhor tenha nos tocado pela Tua palavra. Por favor, Espírito Santo, faça isso. Não nos deixe passar por aquela porta de volta para a nossa casa sem a certeza inabalável no nosso coração de que tivemos um encontro contigo nessa noite. E esse encontro transformou a nossa vida. Por favor, Senhor, não tem a ver conosco, não tem a ver comigo, não tem a ver com a banda, o som, o ambiente, tem a ver contigo, porque tudo é para a Tua glória. Por favor, Senhor, faça isso. Nós nos comprometemos diante de Ti nessa hora, por favor, com todo o nosso coração. Nós nos comprometemos de que nenhum nome será mais alto do que o nome de Jesus no nosso meio. Nós nos comprometemos, nenhuma pessoa será tão importante, tão admirada como a pessoa do Espírito Santo no nosso meio. Por favor, Senhor, dá-nos a Tua palavra, nós te imploramos e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, eu amo as coisas que Deus faz, amo as coisas que o Espírito Santo faz, porque parece que nos testificam. As coisas de Deus, elas testificam, elas comunicam, elas não são aleatórias, elas não são soltas, elas seguem um fluxo, né? E louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração ontem, e hoje de manhã o nosso pastor, ele pregou, quando ele abriu o livro de Atos capítulo 20, meu coração estremeceu, porque Deus já tinha me dado esse texto em Atos, e Atos é um livro tão importante para nós esses dias. O livro de Atos é um livro tão importante para nós nos dias que nós estamos vivendo. Por quê, pastor? Porque o livro de Atos, ele tem uma peculiaridade. Nos 4 evangelhos, os discípulos aprendiam com Jesus. E eu gosto de citar, recitar, gosto de pensar sobre isso.
Porque enquanto Jesus estava no nosso meio, enquanto Jesus estava na terra, enquanto Jesus era de carne e osso, sabe, ele andava com seus discípulos e os seus discípulos aprendiam com ele. Percebe? Preste atenção nisso. Eu queria que você atentasse para, eu não sei nem colocar em palavras, talvez a sublimidade que é andar com o próprio Deus encarnado. Com o próprio Deus encarnado. Os discípulos, eles aprendiam diretamente, eles bebiam da fonte, aleluia. Sabe? E era maravilhoso. Nos 4 evangelhos a gente vê isso. Os discípulos erravam, eles falavam coisas certas, daqui a pouco falavam coisas erradas, daqui a pouco eles pensavam certo e daqui a pouco eles pensavam errado. Eles pensavam que Jesus estava falando de comida, quando na verdade estava falando do reino dos céus. Eram essas coisas que aconteciam. Os 4 evangelhos, eles narram as histórias. Eles contam para nós as histórias. Não só de Jesus, mas também a história dos seus discípulos. Você está comigo? Diga amém. Mas o livro de Atos, ele marca um período de transição. Repita comigo, transição. De verdade agora, transição. Eu sei, é enjoado, mas é didático. É bom. Fica gravado no teu coração. A repetição, ela funciona por causa disso. Que transição, pastor? É a transição das pessoas da Trindade, ou seja, do plano de Deus. O plano de Deus está sendo desenvolvido. Primeiro o Pai se manifesta, depois o Filho se manifesta, agora é chegada a hora do Espírito Santo se manifestar. Então marca exatamente um período de transição, a transição do Deus encarnado agora para o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, e talvez seja a primeira grande reflexão da nossa noite. Depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus, o nosso Deus continua encarnado. Que isso, pastor? Você está ficando doido? Não. Preste atenção no que eu estou falando com você. Depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus, ou subiu aos céus, o Deus eterno continua encarnado. Por quê, pastor? Porque Deus decidiu, na sua soberana vontade, agir por meio do seu corpo, aleluia, a igreja. Então o Deus encarnado em Jesus Cristo continua encarnado, aleluia. Como, pastor? Nós somos o corpo de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Está dando para você entender? O Deus encarnado não desencarnou, ele veio, ele estabeleceu a sua igreja, aleluia. E essa transição, ela acontece exatamente isso. João 14 deixa isso muito claro. Evangelho de João, capítulo 14, ele diz assim: olha, se eu não for para o Pai, o outro Consolador não virá, e ele testificará de mim, testificará de tudo que eu tenho feito, e ele vos ajudará, e ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Porque Deus decidiu fazer isso. Fazer o que, pastor? A obra dele continua. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz, aleluia, aquilo que Jesus fará, só fará por meio da igreja dele. Isso significa dizer que a gente precisa abaixar as nossas expectativas com relação à demanda desse mundo. Qual é a demanda desse mundo, pastor? A demanda desse mundo é: eles acreditam que o mundo vai melhorar quando a economia melhorar, quando o político correto sentar na cadeira, quando a saúde melhorar, quando a infraestrutura melhorar, quando foi erradicada a fome, a violência, quando foi erradicada o trabalho infantil, a escravização. Nada disso. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, faz e fará será por meio da igreja de Cristo. Está me entendendo? Então o livro de Atos, ele tem um objetivo. Que objetivo é esse? Deus nos chama para sermos cooperadores e não espectadores. Deus nos chama para sermos participantes da sua vontade. É por isso que eu amo as coisas do Espírito Santo, porque aqui a gente não combina nada, irmão, sabe?
Aqui não foi nada combinado. E a última canção que nós cantamos foi: me envolva na tua história. A minha vida é para a tua glória. Por quê? Porque Deus não nos chamou para sermos espectadores. O que é um espectador? Me permita, por favor, um espectador é alguém que vem na celebração de domingo, se assenta numa cadeira acolchoada, confortável, num ambiente climatizado, agradável, pintado, ouve uma boa música, uma palavra coerente, bíblica, de Deus, doutrinária, levanta, se sente cheio e vai embora, e a sua vida não muda. Isso é um espectador. Deus não te chamou, Deus não te salvou, Deus não te separou para ser um espectador. Deus te chamou para ser um participante daquilo que Ele está fazendo na terra. Aleluia! Deus nos chamou. Deus te chamou. Eu oro, na verdade eu oro, de verdade, com toda a sinceridade do meu coração, para que isso afete o seu coração de uma maneira que talvez nunca antes foi afetada. Deus chamou você. Para quê? Tudo que Deus fez, faz, fará, será por meio de você, Felipe. Uau. Você, Wagner. Você, Julião. Você, Patrick. Você, Tiago. Serginho, um negócio é com você. É com você, Júnior, Raquel. Marcão. Marta. Mazinha. Mateus. Evandro, Gigi, Elisana. Você está entendendo? Eu acho que não. Valerinha, é com você. Zé, é com você. Wesley, é você. Ô, Lucão. Nós somos o corpo de Cristo encarnado na terra. Aleluia! Sabe, o verso 12, ele começa dizendo assim. Verso 12 diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isto quer dizer? E o verso 13 diz assim: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E aqui a gente começa a entrar no texto. Presta atenção. Existiam ali dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas. Que grupos de pessoas? Existiam povos pagãos de outras nações. Por quê? Porque Jerusalém estava em festa, a festa de Pentecostes. Povos visitavam, era comum nessa época povos de outras nações virem visitar Jerusalém. Era uma grande celebração que havia ali. Eram povos de outras nações e os judeus. Judeus, homens justos, sérios, íntegros, que vinham de todos os lugares também, por onde eles estavam, para poder celebrar a festa de Pentecostes. E então existiam dois grupos de pessoas ali, presta atenção nisso. Existiam os povos de outras nações, talvez, se nós pudéssemos classificar ou fazer uma comparação nos dias de hoje, quem seriam esses povos, pastor? Seria, de repente, o pessoal que está do outro lado da rua lá, ó. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, quem ainda não aceitou Jesus, quem não faz parte da igreja, quem não consegue compreender, talvez seriam esse pessoal. De repente seria o seu amigo, a sua amiga, o seu colega de trabalho, a tua esposa, teu filho. Eu não sei qual é a tua realidade, mas seria aquele parente que você tem, que você ainda não, ele não pertence a Jesus, ele não é da igreja. Ele às vezes até visita, mas ainda não entregou-se para Deus. Tinha um grupo de pessoas ali assim, e tinha um outro grupo de pessoas. Que grupo de pessoas era esse? Eram os judeus, pastor. Como que funciona, Filipão? Um grupo de judeus era um grupo da religiosidade. Eram os religiosos. Então, nessas duas falas do verso 12 e do verso 13, a gente consegue identificar esses dois grupos de pessoas. O mundo e os religiosos. O mundo e a religiosidade. Sabe, o mundo... estavam todos vendo uma manifestação do Espírito Santo. Deixa eu te clarear, eu sei que você sabe.
o que diz o livro de Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Você sabe, é a história do derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente se ouve um som. E o Espírito Santo desce sobre eles e batiza eles poderosamente, de maneira que eles são tomados por línguas e começam a falar em línguas. E cada um conseguia entender na sua própria língua o que estava acontecendo. E o texto vai se desenvolvendo, e eles percebem assim, olha, nós estamos entendendo na nossa própria língua, o que isso está acontecendo? E esse questionamento surge a partir disso, a partir de ver um movimento espiritual acontecendo na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, o que as pessoas dizem daquilo que está acontecendo aqui? Já parou para pensar nisso? Vamos lá, teve a conferência Vivos, foi uma bênção para nós, sim ou não? 3 pessoas disseram, sim ou não? Sim, aleluia, para mim foi poderoso. Parecia que eu estava pulando que nem pipoca, nem parecia que eu tinha assento e não vou falar o meu peso. Esquece, você não vai saber. Maravilhoso, mas deixa eu te perguntar. Possivelmente tinham 2 grupos vendo aquilo, a manifestação do Espírito. Quando o Espírito Santo se manifesta no meio da igreja, surgem 2 grupos. Que grupo? É aquele, o descrente e o religioso. O descrente e o religioso. O descrente talvez não entende o que está acontecendo. E o religioso, por muitas vezes, acaba até zombando. Como assim, pastor? O verso 12 diz assim, eles estavam atônitos, perplexos. Sabe gente que fica assim, ó. O que isso está acontecendo? Arregala um olhão assim, ó. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O que isso quer dizer? O que isso significa? Que movimento é esse que está acontecendo? Nós estamos vindo de uma conferência de avivamento. O que está acontecendo? O que é isso? E o religioso, talvez o mundo, o religioso começa a zombar, assim, dizendo assim, olha, eles estão embriagados. Sabe o que é embriagado aqui nesse texto? É uma pessoa fora de controle, fora de si. Uma pessoa que está fora do seu equilíbrio natural. É uma pessoa que não está gozando da sua plena capacidade. Infelizmente, a igreja de Jesus convive com esses 2 tipos de pessoas. Pessoas que não entendem o que está acontecendo e pessoas que zombam do que está acontecendo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a gente precisa se preparar, a exemplo desses discípulos. Sabe por quê? Porque não importa absolutamente nada do que as pessoas digam, o que importa é aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Você está entendendo, sim ou não? O mundo zomba, a religião não entende. Paulo escreveu aos Romanos, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos diz assim, o mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas que manifestação é essa, meu irmão, minha irmã? Será que a manifestação é exatamente o derramamento do Espírito Santo? Porque preste atenção, o derramamento do Espírito Santo não foi, preste atenção nisso, em nome de Jesus. O derramamento não foi suficiente para que aquelas pessoas se rendessem a Jesus ali de uma vez. Só ver aquilo que Deus está fazendo na igreja não basta. Não basta. Por quê, pastor? Porque as pessoas não vão crer no Evangelho por ver as coisas acontecendo sem entender. Elas crerão quando a igreja se levantar no poder do Espírito Santo. Você não entendeu o que eu disse, não é possível. As pessoas não vão crer quando elas virem manifestações do Espírito. Como assim? Pessoas falando em línguas, pessoas manifestando os dons, profecia e tal, pessoas sendo tomadas, cheias do Espírito Santo. As pessoas elas não vão crer. Somente por isso. Como que você fala? É porque o texto está dizendo. Alguns não estão entendendo o que está acontecendo, outros estão até zombando. Então como elas vão crer, pastor? Esse é o X da nossa questão de hoje.
Porque nessa manhã nós ouvimos que nós temos uma missão. Como que as pessoas vão crer, pastor? Como que as pessoas vão crer? Quando a igreja... Obrigado, minha irmã. Pastor Robson usa só um copinho de água, já percebeu? Eu sou igual um camelo, eu bebo. Preciso aprender. Bebe só um copinho. As pessoas não vão crer. É preciso que a igreja se levante. É preciso que a igreja se levante. É preciso que a igreja se levante. Da onde você está tirando isso, pastor? E aí a gente vai começar a entrar na nossa reflexão exatamente aqui. Olha o verso 14 comigo, em nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta. Se apoia exatamente naquilo que o texto diz. Verso 14 diz o seguinte: então, leia aí comigo. Um de cada vez, irmão, por favor, senão vai ficar... Está tudo embaralhado. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Opa, vamos parar. De novo. 1, 2, 3. O engraçado, irmão, é que tem uma maior pressão na hora, né? Então, porque as versões são diferentes. É assim mesmo, não tem problema não. Mas eu queria ficar só com a primeira expressão, ou as duas primeiras palavras que você vai achar então. Então se levantou. 3 expressões. Então se levantou. Preste atenção, o que isso significa para nós? Então levantou-se Pedro. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Não basta sermos inundados com uma conferência de avivamento. É necessário posicionamento. Vou repetir, para te dar mais uma oportunidade de você glorificar o nome do Senhor. Não basta vivermos uma conferência de avivamento, é necessário posicionamento. Como assim, pastor? Pedro se levantou. É o que o texto está dizendo. E o que significa se levantar? É preciso sair de uma posição comum. Talvez as pessoas se destaquem quando elas estão sentadas, talvez pela sua estatura, pelo seu tamanho. Mas se você passar os olhos por aqui, por dentro da congregação, você vai perceber que está todo mundo nivelado. Nivelado aonde, irmão? Eu não estou falando que é a tua realidade espiritual. Está dando para entender, sim ou não? Estou falando que é a tua condição física agora. Você está sendo nivelado por baixo, porque você está sentado. Está ok? Está ok? Só que o que acontece quando você se levanta? Quando você se levanta, você sai de uma posição comum. A primeira coisa que nós precisamos enfrentar depois de uma conferência de avivamento se chama posicionamento. O que você vai fazer com tudo que você recebeu de Deus até agora? O que você vai fazer com tudo que você recebeu de Deus até agora? Você vai deixar esse fogo durar no seu coração, como via de regra acontece, 1 semana, 2 semanas, e daqui a pouco a coisa morreu, esfriou, esmoreceu? Você vai pegar as experiências que Deus te deu, vai pegar tudo aquilo que Deus depositou sobre você, e você vai fazer o quê? Vai guardar numa caixinha para você, ou você vai se posicionar e se levantar no poder do Espírito Santo? Sabe, eu penso que nesses dias é preciso sair da zona de conforto. É preciso que você saia da zona de conforto. Muitos de nós estamos acomodados, sentados, achando que foi maravilhoso, foi bênção, pastor, como eu recebi. Ok, meu irmão, a tua vida não muda quando você recebe, a tua vida muda quando você se decide tomar uma posição com aquilo que você recebeu. Você está aqui, diga amém. Posicionamento, quando que você vai se posicionar? Quando que eu vou me posicionar? É hoje, é agora, aleluia. Sabe, sair da zona de conforto, onde se entra e sai, ninguém te percebe.
Chegamos, sentamos, levantamos, recebemos uma palavra, vamos embora, está tudo certo. E ninguém viu, ninguém percebeu, e está tudo certo, e a gente está tudo bem, a gente vai levando a nossa vida, achando que esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Não é, meu irmão, não é. Por quê, pastor? Porque Mateus 5 diz assim: vocês são o sal da terra, se o sal não salgar. Vocês são a luz do mundo. Eu não acendi uma candeia e não botei debaixo de um alqueire. Eu não acendi uma vela para iluminar e botei debaixo de uma mesa ou dentro de uma caixa refrigerada. Eu acendi uma vela para brilhar lá fora. Posicionamento. Então Pedro se levantou. Meu Deus, Pedro se levantou. Talvez a gente passa muito rápido por esse texto e a gente acredita que é por conta da impetuosidade de Pedro. Pedro é impetuoso, Pedro é proativo e ele se levantou. Não, irmão. Ninguém fez o que Pedro fez depois de se levantar aqui na própria força. Só se pode pregar um sermão e 3.000 almas se converter quando a pessoa se posiciona no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Comodismo e inércia espiritual. Eu penso que teve um certo pensador, na verdade é um missionário ou um pastor, eu não lembro o nome dele direito, mas é contemporâneo, é dos nossos dias. Ele faz parte da igreja perseguida no Oriente. Ele falou assim: nos dias antigos, o diabo levantava pessoas para matar os profetas de Deus e eles se tornaram mártires. E o resultado disso foi que a igreja explodiu exponencialmente, cresceu absurdamente. Nesses dias, para paralisar a igreja, o diabo usa uma nova estratégia. Qual a estratégia? O diabo começa a massagear o ego deles, de maneira que eles fiquem obesos espiritualmente e estéreis. A igreja não nasceu como uma instituição, a igreja não nasceu como um prédio. A igreja nasceu com o derramamento do Espírito Santo. A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma filosofia, uma metodologia, a igreja não é uma construção, um edifício, a igreja são pedras vivas que se unem, se envolvem em torno de Jesus e são comissionadas por Ele, aleluia! Sabe, isso precisa incendiar o seu coração, porque isso vai te tirar do lugar de comodismo, de inércia, estagnados, inférteis, infrutíferos, achando que a nossa vida é eternamente ser tratado das nossas feridas. Deus não te chamou para ser eternamente ferido, Deus te chamou para ser sarado, curado, liberto, transformado, para que a sua vida se transforme num canal de bênção para outras vidas. Deixa eu te falar, meu irmão, isso aqui não é um galpão de manutenção, isso aqui é um lugar de treinamento para que haja um exército incendiado. Isso aqui não é um galpão de manutenção para você vir e ser cuidado da sua dor, da sua lisada. Todos nós precisamos de cuidado, amém, amém, glória a Deus. Só que o que acontece? Você precisa se posicionar. Sabe, tipo Josué, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei para onde você vai, mas eu vou por aqui. Posicionamento, meu irmão, minha irmã. Pedro se levantou. A minha oração sincera é que o Espírito Santo sussurre o seu nome dentro do seu coração nessa noite. Fale assim, ó: levante-se, levante-se, se levante. O texto continua dizendo assim, posicionamento. E o texto continua dizendo assim, olha, dá uma olhadinha aí comigo. Então se levantou Pedro com os 11. A próxima expressão depois de Pedro é com os 11. Preste atenção, Atos 1, capítulo 1, verso 15, diz que estavam reunidas 120 pessoas naquele local. 120 pessoas estavam reunidas naquele local. Só que o texto diz o seguinte:
Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Preste atenção numa coisa, tinha 120, mas só 11 se levantaram, só 12 se levantaram. Você está comigo? Diga amém. Está comigo? Diga amém. Dá uma olhadinha na tua Bíblia, vê se eu estou falando besteira. Abre lá. Atos capítulo 1, verso 15 diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Tinham 120 irmãos naquele lugar. Só que quando o povo começou a zombar e quando os judeus começaram a não entender o que estava acontecendo ali, Pedro se levanta e 11 se levantam com ele. O que isso nos ensina nessa noite? Quando Pedro se levanta, ele se posiciona. Se exige posicionamento de nós nessa noite, erguendo a voz com os 11 significa comprometimento. Repita comigo: comprometimento. Comprometimento. Posicionamento. Comprometimento. Sabe, como assim, pastor? Sim, porque tinham 120, mas só 12 se levantam. O que isso significa para mim e para você? Preste atenção nisso, grave essa frase, escreva na tua Bíblia, faça o que você quiser, memorize. Deus não precisa de muita gente, Deus só precisa de gente comprometida. Vou repetir. Deus não precisa de muita gente, Deus precisa de gente comprometida. Como assim, pastor? Eram 120, mas só 12 se levantaram. João. E preste atenção. E aqui a gente aprofunda um pouquinho mais. O texto diz assim: Pedro se levantou, então se levantou Pedro com os 11. Que 11 eram estes? Se eram 120, por que só 12 se levantaram? Pedro e mais 11. Porque eram os discípulos. Sabe quem se compromete, irmão? Só quem é discípulo de Jesus. Lembra da historinha que o pastor Adonias contou aqui na segunda-feira passada? Ele contou a historinha do porco, da vaca e da galinha. Está lembrado? Abriu um restaurante, tal. Vamos dividir a sociedade. Eu entro com leite, a galinha entra com ovo e o porco vai ter que dar o bacon. Quem se compromete entrega a vida. Eu penso que nessa noite Deus está nos chamando a um nível de comprometimento tão grande, tão grande, tão grande. Sabe, só os discípulos se comprometem. Eu lembro da história de que Jesus, quando Jesus estava operando milagres, a multidão seguia. Os pães eram multiplicados, os peixes também. Alguns historiadores dizem que era de 3 a 5 mil pessoas que andavam com Jesus. Mas na hora da cruz, tinham pouquíssimos discípulos. Se vocês estão atrás de pão, vocês podem ficar para trás. Aí Pedro se levanta no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e vira assim: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não é de pão que a gente precisa, não é de peixe que a gente precisa, não é de curativo que a gente precisa da tua presença, da tua graça. O Senhor me tocou de uma maneira tão profunda, tão intensa, tão poderosa, tão real, que eu já não consigo viver mais os meus dias sem saber que o Senhor está perto de mim, sem saber que o Senhor é real, sem saber que o Senhor me tem nas suas mãos. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu entreguei a minha casa, os meus bens, tudo que tenho é teu, tudo que sou é teu, tudo que eu virei até é seu. Por quê? Porque eu sou seu discípulo. Eu quero te seguir. Eu quero andar sobre os passos que você andou. Os discípulos se levantam. Pedro e os 11 se levantam e se comprometem e erguem a voz. Não basta posicionamento, é necessário a gente aprofundar um pouco mais. E por onde se aprofunda, pastor? Se chama comprometimento. Se comprometa, meu irmão. Com o quê? Com seus bens.
Se comprometa com a sua família, se comprometa com os seus dons, se comprometa com os seus talentos, se comprometa com a sua capacidade, com a sua inteligência, com as suas faculdades, se comprometa. Por quê, pastor? Porque certa vez Pedro também vira para Jesus e fala assim: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. E Jesus vira para ele e fala assim: verdade, verdade te digo, Pedro, que ninguém que largou pai e mãe ou tudo quanto tem por minha causa não receberá ainda nesta vida 100 vezes mais daquilo que deixou. Por quê, pastor? Porque o que Deus tem preparado para nós, os seus discípulos, é infinitamente além, mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Você consegue acreditar nisso? Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, isso não é uma palavra motivacional, isso é a realidade da nossa vida na terra. Comprometimento, sabe? Gente que o conhece, gente que anda com ele, gente disposta a largar tudo para seguir a Jesus. Quando isso começar a acontecer, quando nós nos posicionarmos no poder do Espírito Santo e nos comprometermos de maneira tão intensa, tão poderosa, algo poderoso vai começar a acontecer no nosso meio. Como assim, pastor? O texto diz assim: erguendo a voz, adverti-os nesses termos, dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Sabe, atentai às minhas palavras. Sabe o que significa isso? Pedro chama a voz, e Pedro é ungido pelo Espírito Santo, e Pedro recebe algo. Pedro recebe uma voz. Pedro era um pescador, inculto, indouto, grosseiro, rude. E quando o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, ele levanta a sua voz, ele ergue a sua voz e ele ganha uma voz. Que voz é essa? A voz profética. A igreja é a portadora da voz profética. O que isso significa, pastor? O que isso significa? Voz profética é a voz de direcionamento, é a voz de comando. Voz profética é a voz que traz alinhamento, equilíbrio. Voz profética é a voz que traz as pessoas para o centro da vontade de Deus. Nesses dias, eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra. A igreja não precisa de mais um ar-condicionado, mais um violão, mais um microfone. Tudo isso é bom, é útil, é uma ferramenta. A igreja não precisa de iluminação, de banheiros novos. Tudo isso é bom, tudo isso é útil. A gente é bom, é agradável. Mas sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Sabe o que a sua casa precisa? Sabe o que você precisa? Você não precisa de um emprego melhor, de um carro melhor, de uma casa melhor. Você não precisa de férias, você não precisa... pastor, tudo isso é bom, tudo isso é útil. Sabe do que você precisa? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Com uma voz tão profética que quando você começar a falar, as pessoas, todo mundo vai parar para ouvir o que esse cara está dizendo, o que essa mulher está dizendo. Meu Deus, é alguém que anda com Jesus, é alguém que está cheio do Espírito Santo, que você vai perceber quando chegar o seu último dia. Meu Deus do céu, uma menina de 26 anos acabou de morrer agora. No Instagram ela tinha 38 milhões de seguidores. Uma menina com 26 anos de idade, cantora, começava a cantar, presta atenção nisso. Ela cantava assim, em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Ela era cristã, ela vivia e tal. Eu fico pensando, quando aquele avião estava caindo, será que fez sentido ela cantar para 1 milhão de pessoas, mas nunca ter cantado para Deus? Será que fez sentido para ela?
A vida dela se foi, a vida dela foi, esmoreceu ali, acabou no minuto, 26 anos de idade. Uma pessoa maravilhosa, todo mundo diz que era uma pessoa maravilhosa, todo mundo diz que era uma bênção e tal, aquela coisa toda. Algumas pessoas fizeram até postagens, eu acredito, mas será que ela cumpriu o propósito da vida dela? Deixa eu te dizer uma coisa, se esse for o seu último dia nessa terra, será que você vai poder fechar os seus olhos dizendo, eu cumpri a carreira? Será que exatamente hoje você vai conseguir dizer isso? Porque é isso que resume a sua vida. Minha avó falava, caixão não tem gaveta, filho. Caixão não tem gaveta. Não tenho nada contra, você tem que mesmo prosperar, ser abençoado, fluir mesmo em tudo que Deus te dá, mas preste atenção, o propósito da sua vida é ser levantado por Deus como uma voz profética nesse tempo para salvação, cura, libertação de vidas. Será que isso choca você? Será que isso mexe com você? Um estado de inércia, um estado de comodismo, um estado de paralisia que o diabo tem nos prendido. Permita, olha só isso aqui, ó. Olha, você está vendo ainda cadeiras vazias? Talvez no céu todas essas cadeiras tenham um nome. Talvez as pessoas, Deus já sabe que pessoas vão sentar aí. Talvez seja a sua mãe, talvez seja o seu pai, talvez seja o seu marido, talvez seja a sua esposa, talvez sejam os seus filhos. Que tal os seus filhos? Você vendo os seus filhos aqui dentro? Que tal o seu amigo do trabalho? Que tal aquele tio seu que tá perdido? Que tal aquela tia sua? Que tal? De repente é aquele pessoal que está envolvido com droga aqui do lado aqui? Que tal esse pessoal entrando aqui, hein, jovem? De repente, quem sabe fazer um movimento aqui em que esse cantinho aqui se torne uma galeria com 100, 200, 300 jovens se rendendo a Jesus Cristo por causa da sua vida? Que tal casais chegarem aqui, entrando, falando assim, eu não sei porque eu fui atraído aqui, mas tem alguma coisa diferente aqui. Por quê? Porque essa igreja tem voz profética e a minha vida vai ser transformada. Que tal as pessoas começarem a olhar para esse lugar, percebendo que aqui é o lugar onde o céu e a terra se encontram, a igreja de Jesus Cristo. E no último dia da sua vida, você ouvir um sussurro, o Espírito Santo dizendo assim: bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Pai. E aí, consegue sonhar? Eu queria te convidar a sonhar comigo agora. Com o que, pastor? Eu te convido a sonhar com 280 crianças aqui celebrando a Jesus Cristo, adorando a Jesus. Hein, Valerinho? Quer sonhar mais um pouquinho comigo, irmão? Só mais um pouquinho, eu te prometo que eu já vou parar. Começa a sonhar. Não é a minha mão, não é a mão do pastor Robson, a mão do pastor Otávio que vai meter a mão na cabeça das pessoas e vai começar a expulsar. É a tua mão que vai começar a libertar as pessoas. Por quê? Porque foi para isso que Deus te chamou, Júnior. Foi para isso que Deus te chamou, Raquel. Hein, Tiagão, imagina. Casamentos destruídos, completamente acabados, jovens drogados. Não é a mão do pastor, mas Filipão, não, é a sua mão. É a sua mão, filho. Aleluia. Você consegue sonhar comigo? Você consegue? Hoje eu virei a esquina ali do Itaú e meu coração se encheu assim, porque tem um estacionamento ali na frente do Itaú e eu comecei a pensar assim, já pensou? 7 horas da noite, esse estacionamento aqui do Itaú completamente lotado, essa avenida completamente lotada, porque está vindo gente de tudo quanto é lugar de Campos para celebrar a Deus e ver o que Deus está fazendo aqui, porque aqui pessoas são transformadas, curadas, libertas, salvas.
Ei, irmão, voz profética. Voz profética significa autoridade. Quando nós nos posicionamos e quando nós nos comprometemos, Deus derrama sobre nós autoridade. No final do Sermão do Monte, quando Jesus acaba de falar, aquelas pessoas que o ouviam falavam assim: ele é diferente, ele não fala como os fariseus. Por quê? Porque os fariseus falavam e não faziam. A Bíblia diz assim: ele fala como quem tem autoridade. Sabe, Pedro se levantou e erguendo a voz. E agora, para a gente terminar, o detalhe desse texto é exatamente em quem faz. Em quem se levanta? Pedro. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pedro era um homem rude, inconstante. Pedro uma hora dizia: Senhor, só tu tens as palavras de eterno. Senhor, se o Senhor morrer, eu vou entregar a minha vida junto com você. Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Senhor, jamais te negarei. Inconstante, medroso, colérico, impulsivo, carnal, improvável, completamente improvável. Pensa num cara que, se tivessem 10 e ele tivesse no meio, você apontaria para esse e falar assim: não, esse aqui não é. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia. Talvez você tenha sentado aqui nessa casa de oração, desejoso até de viver esse tipo de coisa, crendo, acreditando nesse tipo de coisa, mas fala assim: isso não dá para mim. Eu acho que Deus não está falando comigo, eu acho que não sou eu, não. Eu queria até que Ele fizesse, mas eu sou completamente improvável. Na verdade, eu tenho muita dificuldade. Não, pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe, pastor, se eu te contar, não sou eu, não. Jesus, quando ressuscita, Ele vira para Maria e fala assim: chama os discípulos e a Pedro. Chama Pedro à parte e fala assim: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Diz o texto que Pedro se entristeceu e falou assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Para cada canto do galo que Pedro negou, existiu uma oportunidade de perdão e de reposicionamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos homens mais influentes da terra. Isso causa tanto impacto no meu coração. Um dos homens mais influentes na história do cristianismo, pelo menos do cristianismo moderno, nos últimos 150 anos. Foi um homem franzino, magrelo,
em determinado tempo da vida, até considerado raquítico. Começou a pastorear numa periferia, num lugar ermo, dificultoso, violento. Esse homem decide se posicionar e se comprometer. O seu nome, Paul Yang-Shu, ou David Yang-Shu. Quando ele morreu, e morreu agora há pouco tempo, ele deixou uma igreja com 700 mil membros. E ele escreveu um livro, e no seu livro ele diz, ele escreveu na verdade muitos livros, e no seu livro ele diz o seguinte: Deus não tem filhos prediletos. Se ele fez comigo, um homem um homem franzino da Coreia do Sul, Deus pode fazer com você. Eu não sei qual é a tua história, mas eu sei que o Deus eterno te chama para se envolver na história dele. Eu não sei quais são os seus traumas, mas eu sei que para cada falha que você teve, existe uma oportunidade de reconciliação. Assim como foi com Pedro. Se Deus fez com Pedro, Deus pode fazer com você. Pastor, mas preste atenção, o verso 15 não precisa abrir não, eu só queria que você ouvisse, depois você pode ler em casa. A partir do verso 15 do capítulo 2 diz assim, ele levanta e fala: estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, em que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão. Os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Qual é a promessa para a igreja de Jesus nesses dias? A promessa é que os jovens vão começar a ter visões. A promessa é que os velhos vão começar a profetizar. A promessa é que os servos vão se levantar do poder do Espírito Santo. A promessa é que você vai ser cheio do Espírito Santo. A promessa é para você. A promessa é para mim. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Essa é a promessa para nós. Mas talvez você está aqui dentro se achando: pastor, eu sou um improvável, não dá para mim, não dá para mim. Ah, pelo amor de Deus, não dá, pastor, eu não consigo. Também não dava para Pedro, também não dava para João, também não dava para Marcos, mas também não dá para mim, não dá para você. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é feita com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa habilidade, com a nossa criatividade. A obra de Deus é feita mediante rendição. Você precisa se render nessa noite. Pedro se rendeu. Você precisa se render. Tudo é pra tua glória. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua Ele está aqui, irmão, Ele está aqui. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim.
Dispõe-te, resplandece, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre você aparece resplandecente o Senhor e a glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor dos olhos e vê todos estes que se ajuntam e vêm ter contigo. Os teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará para ti e as riquezas das nações virão ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, dromedários de Midian, todos virão de Sabá, trazendo ouro, incenso, publicarão louvores ao Senhor. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e sejam conduzidas aos reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. A glória do Líbano virá a ti. Também virão a ti se inclinando os filhos dos que te oprimiam. Se prostrarão aos teus pés e chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Chegou a hora de você se levantar. Eu queria orar por você que se sente um improvável. Eu queria realmente orar por você que se sente completamente improvável. Pastor, não dá para mim. E o Espírito Santo soprou no teu coração nessa noite. É com você mesmo que eu estou falando. Quem é você que deseja se levantar, se posicionar? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu sei que Deus já falou com você, só precisa fazer esse movimento. Quem é você que deseja se comprometer? Sai do seu lugar. Deixa eu orar por você. Aleluia. Sabe, irmão, a gente ainda está muito preso, muito parado. Se a gente entendesse a urgência dessa palavra, a gente sairia correndo para o altar. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. E tudo é pra tua glória. Sim, Senhor. Pastor, eu quero me comprometer, eu quero me posicionar. Chega de levar a vida que eu estou levando até agora. Eu não vou levar mais. Sejas o primeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem mais? Quem mais? Porque eu não estou entendendo por que você ainda está sentado. Se Deus falou com você, se levanta. A vida para você. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que você não sentiu no seu coração, é o que Deus está separando para você. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Sim, Senhor. E tens preeminência em tudo que eu fizer. Pastor, eu não consigo. Levanta a tua mão aí que eu vou aí te buscar. Quem é você? Levanta a tua mão, fala assim: pastor, sou eu. Deus está te chamando. Ah, pastor, eu já sou muito. Já passou o meu tempo. Já passou o meu tempo. Não é mais. Eu não consigo. Eu estou envergonhado. Ah, meu irmão, se levante em nome de Jesus.
O Espírito Santo está te chamando. Se levante na aleluia. O Espírito Santo está te chamando. Sabe, a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não deixe o seu coração duro. Vamos cantar. Sim, Espírito Santo, aleluia. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. E tudo é pra Aleluia. Dá tempo de você vir ainda. Dá tempo de você vir. Se posicione em nome de Jesus. Se comprometa hoje em nome de Jesus. Senhor, é comigo, usa-me. Senhor, é comigo. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Preeminência em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus, usa-me. Em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Se levante, se levante. Derrama tua glória. Quem é você que precisa se levantar? Te servirei em qualquer lugar. Quem é você que precisa se levantar? Quero ver tua Ah. beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua Sim, Espírito Santo. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Se você ainda precisa sair do seu lugar, sai do seu lugar. Se posicione, vamos. Deus preparou essa hora, esse dia, esse momento. Minha vida, meu Deus. Tu és meu prazer, meu Deus, tu és meu prazer. Sim, Senhor. Meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus, tu és meu prazer. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva, minha vida, meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus. Então me disse, filho do homem, o que você está vendo? Disse o profeta: eu vejo um vale de ossos secos. Então me disse, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Portanto profetiza e dizes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos tirarei da terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém o meu espírito dentro de vós, porém o meu espírito dentro de vós, porém o meu espírito dentro de vós, e vocês viverão. Então vocês vão saber que eu, o Senhor, fiz isso. De repente você está se sentindo um vale de ossos secos, completamente quebrado, sem esperança, entristecido. Nessa noite o Senhor sopra vida sobre você. Vida sobre você, vida sobre você, vida sobre você.
Vida sobre você, vida sobre você. Vida, 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 vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância. Sidneia, Léo, Guilherme. Tiago, se coloque de pé no seu lugar, você que está sentado. Se você puder, se você se sentir confortável.